Na fronteira. Psicografado por Vera Krijanovskaya. Pelo espírito, Conde John Wilmot de Rochester. Sinopse. Por volta do ano de 1500, período de muitas lutas e revoluções, a ira e o ódio eram fatores determinantes na vida daquela população, no qual a rivalidade de um povo e o amor por uma pessoa poderão ser levados até as últimas consequências. A trama mostra ainda alguns aspectos históricos vividos naquela época, como a luta dos russos para manter costumes e religião contra a imposição dos alemães. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Entre no canal e clique em playlist para ouvir todas as partes do audiolivro em sequência. Capítulo 1. Era um maravilhoso dia de junho do ano de 1500. Por volta das 6 horas da tarde, pelo rio Narov, ia uma pequena embarcação impulsionada por 2 remos. Nela viajavam 4 pessoas adultas e uma criança. Em um dos bancos, estava assentada uma jovem e formosa mulher de mediana estatura, suave, delgada e graciosa, mas parecia uma jovem entre 16 ou 17 anos que a mãe daquele menino forte, sentado ao seu lado. Embora seus traços não ressaltassem uma beleza clássica, seu encantador sorriso, sua boca levemente desenhada, mostrando uma fileira de dentes brancos como pérolas, sobressaíam pela luz suave que o sol despejava em seu rosto. Os olhos castanhos, grandes e profundos denotavam uma tristeza tranquila, porém imensa. O vestido de lã branca ajustava-se bem ao talhe esbelto. O decote quadrangular no peito era ornado por uma fita azul aveludada. Na cintura, caía uma corrente de ouro com uma bolsa azul. Sua cabeça estava adornada com um pequeno gorro negro de veludo, sob o qual apareciam formosos cabelos dourados caindo até abaixo dos joelhos. O menino, forte e grande para sua idade, era moreno, com traços marcantes e os cabelos negros como as asas de um corvo. No todo, não se parecia nada com a mãe. Somente os olhos grandes, escuros e pensativos lembravam os olhos da jovem mulher. Frente a eles, ia sentada uma anciã vestida de escuro, com um alto gorro negro. Seu rosto enrugado mostrava bondade. Os olhos pequenos de cor verde-cinza refletiam esperteza e energia. Conversava a meia voz com o menino. Na embarcação, iam também um velho escudeiro e um armeiro. Levavam grandes espadas e punhais e, no fundo da embarcação, aos seus pés, jaziam arbaletas. A jovem mulher seguia calada. Olhava pensativamente, à medida que se acercavam da margem do rio, junto a Narva, ora para a alta torre da igreja, cujo campanário se tornava dourado devido aos raios do sol, ora para a fortaleza, que se elevava orgulhosamente, em frente da qual, por estar muito próxima, os guerreiros podiam atirar flechas de um lado a outro. Enquanto os olhos da jovem mulher observavam as torres circulares e grandes da sombria e ameaçadora vizinha Narva, um leve suspiro, quase imperceptível, saiu de seu peito. 6 anos atrás, o grande príncipe Ivan III construiu, justamente em frente à fortificação dos Cavaleiros Livônios, a fortaleza de fronteira, denominada por ele de Ivangorod. A fortificação era perigosa para a ordem e vista como uma ameaça constante e como um desafio. As terras de triste memória da Estônia e Livônia estavam envolvidas em sangue. Suecos, dinamarqueses, ordem teutônica e russos disputavam entre si as hostes inimigas, uma após outra, alastravam-se sobre elas como uma corrente avassaladora. A construção de Ivangorod não agradou a nenhum cavaleiro. 5 anos atrás, precisamente no ano de 1495, os suecos caíram desesperadamente sobre a fortaleza, tomando-a, matando grande parte de seus defensores e reduzindo-a à metade. Sem perder a esperança de poder conservar os frutos daquela vitória, não obstante a distância, os suecos propuseram ao grão-mestre da ordem tomar, sob seu domínio, Ivangorod, o que foi negado, pois os cavaleiros haviam firmado com Moscou um tratado de paz, que por diversas razões, não queriam que fosse revogado naquele momento. Então,
Os suecos, em seus barcos, abandonaram a fortaleza, carregando seus tesouros e partindo para a Escandinávia. Os russos, condenando a reconstruíram, aumentando e fortalecendo as fortificações e enviando para lá o dobro das forças armadas. Não seria este o passado tormentoso, que ressuscitava na mente da jovem mulher ao olhar para as duas cidades vizinhas. Apesar de sua juventude, muitas cenas tristes passaram diante de seus olhos, muito sangue foi derramado, muitos gritos desesperados de morte ela ouviu. Nesse momento, um ruído de remos, e algumas vozes a tiraram de seus pensamentos. Na direção deles, vinha outra embarcação, aparentemente de Vangorod. Na pequena embarcação de 2 remos, estavam 2 pessoas, que pelas vestes, deduzir-se-ia serem russos, moscovitas, como, com ódio, os denominavam em Narva. O traje rico, feito com peles caras, as botas amarelas de couro e a arma com incrustações de pedras preciosas de um deles, mostravam sua origem boiarda. Era uma pessoa jovem, bonita e delgada. Sua poderosa figura aparentava força e seus grandes olhos cinzentos denotavam valentia e doçura. Frente a ele, sentado, ia um jovem de constituição hercúlea, levando um falcão na mão. Um sorriso sarcástico apareceu em seu rosto ao ver os alemães, que o observavam com desconfiança. O jovem boiardo inspirava paz, e realmente assombrado, olhava para o rosto da bela mulher, que, com timidez, baixou os olhos. Que jovem formosa! Gostaria de saber quem ela, disse ele, dirigindo-se ao companheiro e dando uma volta, para acompanhar com o olhar os alemães em sua embarcação. Feliz boiardo, posso atender-te? Se não me engano, aquela deve ser a esposa do cavaleiro Barenkaupt. Pelo menos, o menino é a cara dele. Quer dizer que o menino se parece com ele? Perguntou o boiardo, com um leve sorriso. E aquele que está junto ao leme é um cão velho alemão que conheço. Trabalha como escudeiro de Barenkaupt. Sim. De onde o conheces? Sabes, da última vez, quando quiseste ir a Moscou, os nossos rapazes brincavam praticando tiros, e, sem querer o jovem deu uma piscada e sorriu zombeteiramente, foram parar na cidade. Mataram um, feriram outro e, para completar todos os pecados, acertaram a cabeça de um terceiro. Por esse fato, se fez um grande barulho e os cidadãos mandaram uma comitiva para Ivangorod. Entre eles, estavam o cavaleiro Barenkaupt e seus escudeiros. Imagino que não vieram lamentar o espancamento de pessoas inocentes, observou o boiardo. Mas, continua Nikita. Enquanto os cavaleiros escolhidos foram ao encontro do voivoda, permaneci no pátio com os criados e começamos a conversar, fazendo muitas perguntas. Lá eu soube que aquele velho tonto se chamava Christopher e trabalhava como escudeiro para o cavaleiro Barenkaupt. Os nossos, a princípio, estavam gentis, mas como a canalhada alemã tensionava erguer a crista, olhando torto para nós, reagimos dirigindo-lhes diversos palavrões. Eu mesmo, passei uma rasteira em Christopher, que caiu esborrachando, o nariz, que se empapou de sangue. Por pouco não morreram de ódio, por não poderem dizer nada, terminou Nikita todo satisfeito. Nesse instante a barca atracou e Nikita acompanhado do boiardo saiu para a margem. O interesse despertado pela instrução do jovem falcão, por algum tempo, fê-los esquecer o encontro e a conversa no rio. Na embarcação alemã, o encontro com os moscovitas provocou uma desagradável impressão. Os homens franziram-se e o rosto de Christopher inflamou-se. Com um olhar indignado inclinou-se, pegou a arma e fez pontaria. Teria atingido o jovem Nikita, não fosse a intervenção da esposa do cavaleiro Barenkaupt. Christopher. Perdeste o juízo? Queres iniciar uma briga quando me conduzes? O deteve ela. O velho escudeiro reconsiderou abaixando a arma. Seria um cão moscovita a menos, e pronto, resmungou. E logo estaríamos seguros na fortaleza, antes mesmo que eles adivinhassem de onde partiu a flecha. Não importa.
Proíbo-te provocações durante a ausência de meu marido. O escudeiro nada respondeu. A jovem mulher não deu atenção aos seus resmungos entre os dentes. Chegará o tempo em que lhes devolverei todas as ofensas e desonras lançadas sobre mim. É preciso somente esperar e ter paciência. Estou certo, um dia conseguirei. O barco atracou e a jovem mulher, a criada, a criança e ambos os soldados subiram por um caminho abrupto, que conduzia aos portões estreitos, abertos na muralha da cidade. No tempo em relato, Narva era constituída de duas partes bastante distintas entre si. A cidade propriamente dita e, separado dela por um fosso profundo, o castelo, onde residia o delegado da ordem com os cavaleiros. Rosalinda e sua comitiva passaram por várias ruas e, finalmente, entraram numa casa situada perto da administração da cidade. A casa era uma grande construção de madeira com uma pequena torre pontiaguda em um dos lados. Sobre a porta, havia o escudo do cavaleiro, representado por uma cabeça de urso sobre um fundo azulado. A jovem mulher subiu a escada de madeira e entrou num grande cômodo ao lado da torre da sala de serviços, que era, ao mesmo tempo, seu quarto de trabalho e dormitório do menino. A decoração era um misto de exuberância com um toque de simplicidade rústica. A mobília era simples, de madeira sem quaisquer adornos. Somente na poltrona da dona da casa, com um alto espaldar, e na arca comprida entalhada, que servia também de divã, existiam almofadas de seda verde. Numa pequena sala redonda, na torre, havia uma segunda poltrona com almofadas, adornada com marfim, uma maroca, um bastidor e uma mesinha, na qual estavam alguns livros de conteúdo espiritual. Ao término do jantar, quando o menino já dormia, Rosalinda ordenou à sua velha criada, Irina, que tirasse a mesa e saiu para a torre, onde, depois de sentar-se junto à janela aberta, se entregou a seus sonhos. Meditava sobre sua vida passada e as lembranças apagadas, parcialmente, pelo tempo, subitamente ressurgidas, face ao encontro com o jovem boiardo, revivando sua memória. A vestimenta do boiardo e algumas frases ouvidas fizeram-na sentir o coração bater mais forte. Nunca abandonara o amor pela pátria, da qual, fora ela afastada para sempre. Rosalinda, por origem, era russa e somente o capricho da guerra fez tornar-se esposa do cavaleiro alemão. Em 1483, no mesmo ano do acordo de paz entre russos e livônios, os alemães realizaram uma incursão nos limites de Novgorod, pilhando e incendiando tudo que estivesse em seu caminho. Durante essa incursão, saquearam e capturaram, entre outros, um comboio constituído de algumas telegas, carregadas com objetos diversos e, entre elas, uma carreta, que lembrava uma carruagem, utilizada naqueles tempos para viagens das mulheres da alta nobreza. Após desesperada resistência, a numerosa e bem armada escolta do comboio foi exterminada. Tal destino, provavelmente ocorreria também às mulheres, se uma das prisioneiras, inesperadamente, não houvesse conquistado o coração do chefe do bando. O comboio foi capturado pelo cavaleiro Conrad Leventhal, um homem ainda jovem, mas, devido ao espírito da época, severo e sanguinário, sua natureza ardente não era dominada, inclusive, pelas normas da ordem. Enquanto atacavam o comboio e as pessoas eram mortas, o cavaleiro se aproximou da carruagem, na qual estavam apavoradas, uma jovem mulher, de surpreendente beleza, duas servas e uma menina pequena, de aproximadamente 6 anos. Logo na primeira olhada para a jovem mulher, cujos grandes olhos negros miravam-no com ódio e horror, Conrad Leventhal ficou derrotado por sua beleza. Entretanto, acostumado a dominar-se, com aparente indiferença, iniciou o interrogatório. A jovem senhora comunicou orgulhosamente que era Ana Mikhailovna Lodygin, esposa do boiardo de Novgorod, que a criança era Olga, filha deles e uma das servas, de nome Irina, tinha sido ama de leite da menina. Ela fora visitar o pai, gravemente enfermo e agora, estava retomando ao marido, que se soubesse sobre sua captura e da filha, pagaria rapidamente o resgate exigido.
O cavaleiro respondeu que entraria em negociações sobre o resgate, assim que retomassem a Livônia e colocassem as queridas polaquinhas no devido lugar. Depois, o destacamento em marcha acelerada, dirigiu-se para Livônia. No caminho para lá, encarcerou Anna Mikhailovna com a filha e as servas num castelo fortificado, situado nas cercanias de Aspal. Conrad Levental simulou que mandara avisar ao boiardo Andrei Lotigin sobre a captura de sua esposa e filha, no mesmo dia em que isto acontecera. O cavalheiro se apaixonara loucamente por sua prisioneira e não tinha nenhuma intenção de devolvê-la ao marido. Apesar do desespero terrível e da total resistência da jovem mulher, ela tomou-se sua amante. Ana se considerava morta e caíra numa profunda apatia. Entretanto, apesar do desregramento dos costumes daquele tempo, a um membro da ordem era proibido manter abertamente para si uma mulher prisioneira. Conrad Levental instalou-a então, na casa da irmã, viúva do cavaleiro Barenkaupt, cegamente fiel ao irmão e possuidora de uma moral bastante complacente. Após 2 anos de cativeiro, Ana morreu, mas antes, fez Conrad prometer que devolveria Olga ao pai e que nunca a separaria de sua ama de leite. Apesar da promessa, a pobre Olga não foi enviada a Novgorod. O cavaleiro Levental a endeusou como a forma viva da mulher pela qual se apaixonara loucamente e resolveu que não podia, de forma alguma, separar-se da menina. Desejando prender ainda mais Olga para si e romper, definitivamente, com seu passado, ele a obrigou a converter-se ao catolicismo, dando-lhe o nome de Rosalinda. A viúva Barenkaupt, irmã do cavaleiro Levental, era uma beata fanática e por todos os meios auxiliava e amparava a intenção do irmão. Olga, com apenas 10 anos, era muito pequena e medrosa para lhes fazer oposição. Mas, se Levental não cumpriu a primeira parte da promessa, a segunda ele manteve rigorosamente, não permitindo separar Irina de sua pupila, não obstante todas as tentativas de sua irmã em persuadi-lo. Instintivamente, Matilde, sua irmã, sentia ser indispensável afastar a mulher, inimiga mortal deles, pois, caso contrário, todos os esforços de transformar Olga numa autêntica alemã, seriam infrutíferos, assim como seu catolicismo e educação germânica seriam falsos envoltórios que, ao mínimo esforço, esvair-se-iam como fumaça. Irina era uma mulher sábia, enérgica, corajosa e extremamente patriótica. Com todas as forças de sua alma, odiava os alemães, começando pelo cavaleiro e sua irmã. Porventura, não foi este cão sórdido, como do fundo de sua alma ela denominava Levental, a razão de estar separada do filho e marido, da infelicidade e morte de sua jovem senhora. E agora, ele, além de envenenar com sua arrogância a alma de sua querida pupila, privando-a de seu nome, sua fé e inclusive da lembrança de seu pobre pai, quer fazê-la inimiga da Santa Rússia. Mas ela atrapalhará seus planos infames, e, enquanto for viva, Olga permanecerá russa e ortodoxa. Para a efetivação de seus intentos, Irina tomou as seguintes medidas. Graças à capacidade peculiar dos povos eslavos de conquistar linguagens alheias, ela aprendeu o alemão e, aparentemente, falava com prazer nessa língua. Além disso, conseguiu fazer ótimas relações com toda a criadagem e, pouco a pouco, com seus zelos e lealdades aos novos senhores, granjeou a simpatia, não só do cavaleiro, como também de sua irmã desconfiada. Quando batizaram Olga, mudando seu nome para Rosalinda, Irina não expressou nenhum descontentamento, ou mesmo uma pequena mágoa, ao contrário, falou que se a criança tivesse que lá viver, seria indispensável acostumar-se aos hábitos e religião da sua nova pátria. Porém, no silêncio da noite, diante de um pequeno ícone de Nossa Senhora, Irina, todos os dias, religiosamente, reverenciava a Rainha do Céu, e com lágrimas, suplicava para que sua pupila não fosse castigada pela renegação compulsória da fé. A corajosa mulher alcançou o objetivo almejado. Todas as desconfianças esmaeceram, ninguém suspeitava de que Irina alegre, bondosa, prestativa e aparentemente contente com seu destino,
Era o inimigo inclemente, que reduzia a nada os esforços de germanizar Olga e apenas esperava a ocasião propícia para fugir com sua menina. Sob pretexto de melhor cuidar da criança, Irina dormia sempre no mesmo quarto com ela. Quando todos em casa dormiam, a ama por horas inteiras, falava baixinho com a menina em sua língua natal, descrevia-lhe o passado, reavivando na criança a lembrança dos irmãos e do pai bom, bonito e amoroso. Contava sobre as cerimônias solenes e maravilhosas de sua igreja e fazia Olga compreender, que no fundo de sua alma, deveria ser ortodoxa e odiar aqueles que retiraram dela seu Deus, paz, nome e pátria. Além disso, advertia a menina para que nunca revelasse suas conversas secretas, pois se o fizesse as duas seriam separadas. Esta ameaça era o suficiente para desenvolver na menina dissimulação. Ela amava muitíssimo sua ama e aquelas conversas eram seu entretenimento favorito. A menina esperava impacientemente as noites e as horas matutinas, quando com devoção oravam perante uma pequena cruz de ouro, com a qual sua mãe a abençoara e usara até a morte. Ela crivava a ama de perguntas a respeito do pai, irmãos, parentes e indagava sobre a bonita casa paterna com grandes jardins. Na medida em que Olga crescia, as conversas mudavam de tema. Irina, sem pena, desvendava o papel abominável desempenhado, em suas vidas, pelo cavaleiro Levental, que ao invés de honrosamente devolver, pelo bom resgate, as prisioneiras, que acidentalmente caíram em suas mãos, conduziu até a morte sua mãe querida, que não pudera suportar o opróbrio e a separação do marido, por ela intensamente amado. Graças a esta influência, no coração de Olga nasceu um ódio abafado, mas profundo. Externamente calma, dócil, uma verdadeira alemã pelo idioma e maneiras, intimamente odiava todos os teutões, inclusive a religião imposta, cujas cerimônias cumpria aparentemente, sem esquecer de que era filha da igreja greco-ortodoxa. Como Irina, também desejava ardentemente fugir e retornar a Novgorod, mas os anos se passaram e o intento desejado não se realizou. Olga não saía para lugar algum sem acompanhantes, não porque desconfiassem dela, mas porque assim exigiam aqueles tempos conturbados. Viagens distantes, de forma alguma eram feitas, e deixar o castelo furtivamente era inconcebível, uma vez que todas as saídas estavam cuidadosamente protegidas. Olga Rosalinda entrara já nos 16 anos, quando, no castelo a chegada inesperada do filho único de Matilde, Henri Barenkaupt, mudou de imediato seu destino. O rapaz havia aprendido artes militares na casa de um parente em Riga, onde vivera há alguns anos. Por ocasião das breves visitas que fazia a mãe, ele dava pouca atenção à menina magra e calada, sua educanda. Desta vez, viu uma jovem maravilhosa como uma flor a desabrochar-se e por ela enamorou-se perdidamente. Apesar da frieza e discrição de Olga, o jovem cavaleiro decidiu casar-se com ela. A princípio, Matilde foi radicalmente contrária à intenção do filho, pois sonhava para ele uma pretendente mais brilhante, porém Henri, inesperadamente, encontrou em seu tio um aliado. A influência de Levental na irmã fazia com que cada oposição da parte dela fosse vencida e, finalmente, o casamento foi permitido. A Rosalinda ninguém pediu opinião, Matilde foi persuadida, de tal forma, que considerava o casamento de seu filho uma bênção para a órfã, pela qual ela, por toda a vida, deveria ser grata a Deus. A mínima dúvida com relação a isto era tomada como uma ofensa pessoal. Até mesmo os pequenos protestos da jovem eram considerados como uma simples expressão de recato de donzela. Mas Henri, cego de paixão, pensava unicamente em apressar o casamento. Plenamente consciente de sua impotência e indignada até o fundo da alma, Olga teve que ceder. Exigiu somente do noivo um juramento de que ele nunca se separaria de Irina, o que Henri cumpriu. 7 anos se passaram após o casamento. O matrimônio, também, não lhe trouxera felicidades. Henri Barenkaupt era um jovem irritável e de caráter duro. Sua grosseria e aspereza com relação às pessoas e animais que o rodeavam, indignavam e incomodavam a jovem mulher.
Ela começou a temer o marido, sem contradizê-lo, obedecia, mas não o amava e sentia-se bem somente quando Henri, procurador de aventuras por natureza, saía para incursões afastadas, de onde retomava sempre, carregado de aquisições que oferecia à jovem esposa, contando de maneira franca cada passo das histórias ocorridas durante suas aventuras. Mais ou menos 4 anos depois do casamento de Henri, aconteceu uma revolta de camponeses. As agitações, na verdade, tinham sítios definidos, mas não obstante, muitos castelos sofreram ataques inesperados, foram saqueados e seus proprietários exterminados. Também o castelo dos Barincalpti foi sitiado. Somente o retorno do cavaleiro salvou da ruína. Rosalinda com o filho e os criados salvaram-se por pouco, graças à intervenção de Cristoforo e uma passagem subterrânea secreta. Porém, esta fuga custou a vida de Matilde. Depois desse acontecimento, por conselho do tio Conrad, Henri transferiu a família para Narva. Lá, sob a defesa de uma fortaleza, ela estaria bastante segura. Além disso, ele tinha amigos entre os irmãos da ordem e fortes laços na cidade. Rosalinda viu a mudança com indiferença. Ela já não pensava mais em fugir, não amando o marido. Fez do cotidiano sua ocupação e abrandou seu ódio. Ela adorava o filho, toda a ternura e amor que transbordavam em seu coração foram transferidos para a criança. Irina, ao contrário, estava fora de si de felicidade. Afinal, iria ficar próxima dos seus e, com o coração palpitante, olhava para as torres volumosas de Vangorod, atrás das quais começava a Santa Rússia. Daqui, possivelmente, encontraria um meio de entrar em contato com os russos e fugir com Olga e a criança. Mas o destino parecia não favorecer seus planos. Nesse mesmo ano da mudança para Narva, Ivangorod foi capturada e pilhada pelos suecos. Depois, durante a restauração da fortaleza, de ambos os lados, se observava tal perigo que Irina, de modo algum, conseguia levar adiante a realização de seus sonhos secretos. Dar notícias suas à pátria ao lado. Mas ela não era dessas mulheres que param diante de tais ninharias. Tendo esperado, impacientemente, por 12 anos, não custava guardar ainda um pouco mais, e, finalmente, sua perseverança foi coroada de êxitos. Ela encontrou um intermediário. A noite caiu. A lua com sua luz prateada e sonolenta iluminou o dormitório, o vestido e os cabelos loiros da jovem mulher sentada junto à janela aberta. Irina entrou. Ela estava descalça e sua cabeça grisalha coberta com um chale listrado, de algodão. Aproximando-se, em silêncio, ela tirou Rosalinda de sua meditação. "Vieste avisar-me de que já é tarde e é hora de dormir?" Perguntou com um sorriso, levantando-se da poltrona. Mas Irina, negativamente, balançou a cabeça e sentando-se no banco junto às suas pernas, murmurou: "Não, minha querida. Vim para comunicar-te uma notícia muito importante. Teu pai está vivo." "De onde soubeste isto?" Impacientemente, interrompeu Olga pálida. "Será que ele sabe que vivo aqui?" Acrescentou ainda, num tom de voz mais baixo. "Até agora, não sabe de nada. Vim para que juntas, discutamos como avisar-lhe sobre nós e pedir para que nos liberte deste infortúnio. Agora, escuta como a Santa Virgem atendeu minhas súplicas e mostrou-me a salvação. Conheces Salomão, o judeu, que negocia com tecidos, pedras preciosas e especiarias estrangeiras?" "Conheço." "Henri comprou dele aquele brocado rosa com listras prateadas, que me deu de presente na última Páscoa." "Exatamente." "Dele sempre comprou também pães e frutas cristalizadas para Tiotum, teu filhinho. Salomão vive numa viela, perto da Múrada, onde tem sua venda. 3 meses atrás, fui até lá para fazer umas compras e encontrei Rebeca, mulher de Salomão, em lágrimas. Perguntei-lhe o que a amargurava tanto e Rebeca disse-me que seu filho único, o pequeno Davi, caiu doente de febre rubra. O médico alertou-lhe que, caso a doença atingisse a cabeça, a criança morreria.
No momento, pensei. Nada mal, será um judeu intragável a menos sobre a face da terra, mas, no mesmo instante, creio eu, a própria Mãe de Deus, colocou-me no coração, pena de Rebeca. Como sabes, conheço simpatias para tal febre, disse, então, a judia que poderia libertar o menino da morte cruel, mas, para isso, teria que orar ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Suplica. Reza para quem quiseres. Desde que Davi fique vivo. Não foi um Deus único que nos criou? Retrucou ela. Fiz promessas e o menino sarou. Desde aquele dia, os judeus, simplesmente, não sabiam como me agradecer. Ontem, eu comprava para ti uma guloseima, quando Rebeca me levou ao quartinho dos fundos, onde Salomão e Davi me presentearam com um maravilhoso chale de lã, tão colorido, que de longe se notava. Agradeci pelo presente e, conversa vai, conversa vem, nossas línguas se soltaram. Soube, então, que Salomão vai a Novgorod regularmente. Tu mesmo podes imaginar como estremeci ao ouvir isto. Comecei a fazer perguntas e ele revelou-me que teu querido pai vive, mora na antiga casa e não faz muito tempo. Salomão lhe vendeu uma peça de feltro e tecidos importados. Convenci Salomão a comunicar a Andrei Semenovitch que estás viva aí. Depois, nos trazer uma resposta. Disse-lhe que vosso paizinho é um boiardo, que o recompensaria generosamente pela alegre notícia. Salomão concordou e combinamos que, na próxima semana, eu levaria uma carta tua e alguma lembrança para teu paizinho. Penso que melhor seria dar o anel de rubi de tua falecida mãezinha. Durante a narração de Irina, Olga ora empalidecia, ora corava. Para que tudo isso? Murmurou baixinho. Meu pai me queria de volta, mas Henri nunca concordou e nem mesmo nos permitiu avistar-nos. Oh! Nós nos arranjamos sem a permissão dele. O que estás falando, Irina? Estou casado e não concordarei nunca em abandonar o Otom. Por que abandonar? Levaremos a criança e educá-la-emos na fé ortodoxa. Permite-me somente cuidar dele e tudo sairá bem. Irina, com entusiasmo, começou a convencer Olga, refutou suas objeções, ressuscitou na alma da jovem mulher todas as recordações da infância, despertando-lhe o rancor oculto que sentia pelo marido. No final das contas, quando as duas se entenderam, Irina levou consigo e trancou no cofre um bilhete de Olga para o pai e o anel de sua falecida mãe. Quer apoiar o canal? Então deixe o seu gostei e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. Gratidão. Capítulo 2. Passados alguns dias, Henri Barinckaupt retomou a Narva. Olga, como sempre, estava assentada junto à janela e seu coração batia melancolicamente, quando o cavalo Morzelo parou na entrada. O marido, descendo dele, fez uma saudação com a mão. Após um minuto, Henri apertou num abraço a jovem esposa e tomando pela mão o pequeno Otom, levantou-o até o teto, sorridente de alegria. Pálida de aflição, Olga, sem forças, deixou-se cair na poltrona. Henri era um homem alto e magro. Musculoso, queimado pelo sol, com um nariz aquilino, seu rosto inspirava vontade firme e severa. Nos olhos negros, cintilantes, brilhava algo de demoníaco. As maçãs do rosto salientes e uma boca larga com dentes brancos e agudos denotavam uma paixão rude e grande teimosia. No geral, era um homem de ferro, tanto no sentido físico como moral, ardente, brusco e vingativo, de natureza extremamente ativa, era absolutamente incapaz para uma existência calma e vivia eternamente à procura de aventuras, perigos e sensações novas. Henri amava loucamente a mulher e idolatrava o filho, mas esses sentimentos traziam em si o estigma da austeridade habitual e congênita do caráter. Com a chegada do amo, todo o esquema de vida na casa mudava totalmente. Banquetes e bebedeiras que se alternavam, pois Henri gostava de beber e comer bem, e os outros cavaleiros, tanto os leigos como os irmãos da ordem, também,
de bom grado, compartilhavam seu gosto. Durante essas semanas, Olga ficava com o espírito desassossegado. Ora se atormentava pela traição ao marido, ora se ofendia por alguma palavra severa ou pelo procedimento rude com a criança, e assim, com impaciência, aguardava uma resposta do pai, almejando retomar a pátria. Presenciando, na qualidade de senhora da casa, os banquetes oferecidos pelo marido, Olga era constrangida a ouvir toda sorte de ofensas, que espalhavam sobre seus compatriotas, uma vez que, nas conversas, o assunto principal era os moscovitas, Ivangorod, tidos pelos livônios como casca de ferida. Os cavaleiros reclamavam do atrevimento dos inimigos, que ousaram instalar-se a 2 passos de Narva e não perdiam a ocasião de zombar ou causar aborrecimentos aos alemães. Inclusive as damas se queixavam dos russos, culpando-os pelo aumento dos preços dos gêneros alimentícios. Às vezes, era mesmo difícil conseguir os produtos de primeira necessidade, pois os camponeses dos arredores preferiam levar sua produção para Ivangorod, confiando que os russos pagavam mais, pechinchavam menos e, de um modo geral, eram compradores mais agradáveis que os cavaleiros e cidadãos de Narva. As reclamações sobre esta situação dirigidas ao grão-mestre da ordem resultaram em decretos que obrigavam a população circunvizinha a levar e vender seus produtos exclusivamente em Narva, para os alemães, e proibiam, sob ameaça de castigo severo, qualquer relação com Ivangorod. É sabido que tais medidas nunca alcançam seus objetivos, e os camponeses livônios continuaram a fornecer provisões à fortaleza russa, em detrimento ao grande descontentamento dos senhores de Narva. As queixas dos homens alvejavam, principalmente, o jovem boiardo russo, com quem, há 1 ano atrás, na casa do velho voivoda de Ivangorod, haviam se reunido. Seu atrevimento, sua atitude desdenhosa dispensada aos odiosos vizinhos exasperavam os alemães até a ira. Pela descrição, Olga reconheceu nele a pessoa que viu com o falcoeiro no caminho de volta da peregrinação à pequena capela, situada a 2 horas de viagem de Narva. A lembrança do belo boiardo e da maneira encantadora como admiravam seus grandes olhos brilhantes e bons, fazia Olga estremecer, e todos os insultos a ele dirigidos, pareciam-lhe ofensa contra ela mesma. Uma noite, quando Henri banqueteava-se com os cavaleiros no castelo e, como de costume, não deveria retomar antes da aurora, Irina foi ao quarto de Olga e, ajoelhando-se, sussurrou-lhe ao ouvido que Salomão voltara de Ivangorod. Com a voz entrecortada pela emoção, contou que a princípio, a notícia inesperada sobre a filha estarrecera o velho voivoda. Depois, voltando ao sedutor ele longamente, interrogou o judeu e ao saber do destino, da própria esposa, morta prematuramente, enfureceu-se terrivelmente. Porém limitou-se dizer a Salomão: transmite à minha filha que encontrarei um meio de avistar-me com ela e arrancá-la do cativeiro infame. Salomão comunicou que o teu paizinho o recompensou regiamente, dando-lhe um saco cheio de ouro. Não é assim, disse-me ele, que procedem os desprezíveis cavaleiros, que compram fiado nossas mercadorias e depois, pagam-nas com pontapés. Também meu velho Andrei está vivo e ainda como antes, continua a serviço do boiardo. Meu filho Piotr tornou-se um bravo guerreiro. Ambos mandaram-me lembranças, terminou Irina, em lágrimas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Olga corou ouvindo a ama. Seu coração estremeceu e a figura do pai surgiu com clareza em sua mente, a ideia de que o veria de novo e que toda a sua vida, talvez, se desenrolasse de outra forma, fez com que a perturbação e o medo do futuro se apoderassem dela. Toda a noite ela não pôde cerrar os olhos e ficou bastante satisfeita ao ver que o marido, ao voltar para casa, estava um pouco embriagado e nem notou sua inquietude. Algumas semanas se passaram, notícias da Rússia não chegavam, de modo que as dúvidas começaram a afligir Olga e Irina. Eis que, inesperadamente, Irina encontra Salomão, que lhe fala que, dali a 2 dias, exatamente no dia da feira, se ela, juntamente com sua patroa,
viessem fazer compras em sua tenda, lá ficariam sabendo de algo muito importante. Irina voltou para casa como que inebriada. O tempo, parecendo-lhe uma eternidade, se arrastava até o momento que poderia falar com Olga sós, sem testemunhas. Olga, a princípio, assustara-se com a ideia de ir à casa do hebreu, mas não ir, talvez significasse perder para sempre a oportunidade de entrar em contato com o pai. E, além do mais, as circunstâncias eram-lhe extraordinariamente favoráveis. O marido partiria no dia seguinte, levando consigo Christopher, a única pessoa em quem ela não podia confiar. Por isso, depois de pensar bem, resolveu tentar a sorte. No dia proposto, Olga com Irina, primeiramente se dirigiu à igreja e, de lá, não chamando atenção, mas também não se ocultando, se dirigiu à venda do hebreu. No pátio da casinha, onde vivia Salomão, havia uma tilega desatrelada com legumes e verduras. Feitas as compras, o hebreu informou que, há pouco tempo, havia recebido do exterior muitos tecidos raros e convidou sua nobre compradora a examiná-los no quarto ao lado. Olga concordou e o amável negociante a conduziu com Irina ao quarto vizinho, onde estavam à mostra várias peças de fazenda. Nem bem a porta se fechara atrás deles, apareceram dois homens com roupas de camponeses livônios. Um deles se aproximou rapidamente de Olga e, durante um minuto, a observou com curiosidade. Depois, a abraçou cobrindo-a de beijos. Minha querida criança! Quantos anos me afligi, lamentando tua morte, e eis que Deus, por um milagre, devolve minha filhinha. Apesar do disfarce, da mudança e da aparência externa do pai, Olga o reconheceu e o abraçou fortemente. O companheiro do boiardo, interrompendo as manifestações afetuosas, devolveu a momentos seu importante caráter de urgência. Começou, então, uma conversação curta, no qual Andrei Semyonovich declarou à filha que resolveu, irrevogavelmente, trazê-la de volta à casa paterna, juntamente com seu filho, e esperava vingar-se severamente dos afoitos sequestradores de mulheres e crianças, que as despojavam de sua honra e fé. Além disso, recomendou-lhe aguardar com calma os acontecimentos. No caso de quaisquer novas orientações, ele comunicá-las-ia através de Salomão. Depois de agradecer a fidelidade e dizer ainda algumas palavras carinhosas a Irina, que beijava suas mãos, o velho boiardo apressadamente despediu-se da filha. Olga sentia-se como num sonho. Reconhecera no companheiro do pai o jovem boiardo, que vira no barco, e agora sob seu olhar ardente e encantador, percebia que em seu coração, batia um sentimento misteriosamente indefinido, nunca antes experimentado. Retornou para casa sem obstáculos, não despertando suspeitas a ninguém sobre o encontro secreto, nem sobre a presença corajosa dos russos em Narva. Quando, depois de 3 semanas, Barenkalpt voltou para casa com os frutos de sua viagem, Olga já se continha inteiramente, mas, em sua alma agora, um novo mundo se formava, que mais ainda a separava do marido. Ela desprezava cada ato, cada palavra de Henri, que se lhe havia tornado abominável. Notava, com suscetibilidade doentia, fatos para os quais antes não dava nenhuma atenção. Involuntariamente, comparava o marido com o jovem voivoda acompanhante de seu pai, cujo nome, agora ela sabia. Ivan Andreevich Kolitchevich Orny, e a comparação era desfavorável a Barenkalpt. Não podia recordar sem uma profunda emoção, o olhar claro e bom do jovem boiardo, seu sorriso franco e sua voz sonora. Naqueles instantes, a voz rude do marido, seu olhar severo e sombrio, inspiravam nela uma verdadeira repulsa. Cada vez mais impaciente, Olga esperava sua libertação, mas sua impaciência era submetida a provações. Muitos meses se passaram e nem de seu pai, nem de Ivan Andreevich chegara qualquer notícia que indicasse medidas para sua libertação. No outono do ano de 1501, inesperadamente, correram rumores de que os regimentos russos invadiriam a Livônia, tomando de assalto e saqueando vários castelos.
Tentariam ocupar Derpit, para depois se infiltrarem nos limites de Narva. Ivangorod também aderiu ao movimento. Então, as desavenças foram retomadas e os desafios insolentes começaram a incomodar os habitantes de Narva. Por sua vez, a Ordem e a cavalaria livonianas, tanto a secular como a monástica, se puseram, ativamente, a preparar o rechaço da invasão. Henri Barenkaupt participou ardentemente de todas as batalhas. Considerando que a família estava em segurança, protegida pelas muralhas da cidade, ele acompanhou tio Conrad a uma incursão distante. Porém, ao saber que os russos concentravam, aparentemente, suas forças em volta de Narva, foi obrigado a retomar a cidade. Uma vez, passados alguns dias após a volta de Henri, numa noite de novembro, ruídos fortes e sons de cornetas anunciaram que algo de anormal acontecia na cidade. Eram os russos, que de todos os lados, chegavam a Narva. Na cidade, crescia o tumulto. Todos que estavam em condições de empunhar armas, se lançavam para as muralhas. A batalha seguia desesperadamente. Os defensores da cidade debatiam-se junto às muralhas, estraçalhavam-se pelos becos estreitos, mas era impossível resistir ao furioso ataque dos inimigos. Os defensores de Narva tremiam e fugiam largando as armas e os russos os perseguiam pelos calcanhares, abatendo-os impiedosamente. Os cavaleiros com seus guerreiros, que a princípio, não cediam um palmo de terra sem combate, começaram a se afastar para o castelo, mas, depois, acuados pela frente e pela retaguarda, em desordem, correram para fora da cidade, abandonando os infelizes habitantes e seus bens à sanha dos invasores. Na batalha encarniçada com o inimigo sanguinário, era difícil ter piedade. Inclementemente, era abatido qualquer um que caísse em suas mãos. Além disso, na cidade, irrompia um incêndio, cujo fogo acelerado pelo vento, rapidamente se espalhou, envolvendo grande parte da cidade. A chama vermelha das casas ardentes, com sua luz sinistra, iluminava o horrível espetáculo pirotécnico. Henri se debatia como um louco. Ouvindo o toque de retirada, não se juntou aos cavaleiros que fugiam, mas reuniu seu pessoal, prendeu alguns guerreiros e cidadãos armados e correu para casa, a fim de salvar a esposa e a criança, ou morrer junto deles. As ruelas estreitas estavam cheias de adversários. De todos os lados ouviam-se lamentos e gemidos desesperados de mulheres, crianças e combatentes feridos, em alternância com os gritos vitoriosos dos soldados invasores, carregados de pilhagens. Quando, ainda de longe, Barenkaupt viu sua casa também envolta em chamas, seu coração apertou-se melancolicamente. Com a espada, abriu caminho e logo encontrou-se com seu destacamento em frente à casa, cujo telhado chamejava. De dentro, ouviam-se gritos e tinidos de armas. Christopher, evidentemente, em desespero, se defendia dos russos, que invadiram a casa e, em ataque maciço, escalavam todas as janelas. Sem considerar que seu capacete fora quebrado por um golpe de machado, e ele mesmo estava ferido, Barenkaupt, intrepidamente, se lançou em socorro da esposa. Com a espada, abriu atrás de si um caminho de sangue e, em alguns saltos, encontrou-se no topo da escada, já enegrecida pela fumaça, irrompendo no quarto de Olga. O quarto estava cheio de gente e nele reinava um barulho incrível. Os seguranças da casa se debatiam pelos cantos, defendendo Rosalinda, que parada junto à parede, apertava contra si o filho. Ela estava pálida como um linho, os cabelos desfeitos pela desordem, a cobriam como se fosse uma capa dourada. No minuto em que Henri rompeu no quarto, Christopher caiu gravemente ferido e o soldado russo que o golpeara se lançou em direção a Olga, erguendo-a nos braços e gritando: "Minha presa!" Nisto, um grito selvagem escapou da boca de Henri, que como um tigre, se lançou levantando a espada para o raptor e, certamente o golpearia de morte. Se Ivan Andreevich Kolitchev, era ele o guerreiro, não desse um salto para trás, soltando dos braços a jovem mulher, e com um gemido, caiu ao solo.
Entre Kulitchev e o cavaleiro, travou-se uma luta sangrenta e impiedosa. Olga, ajoelhada, apertando os braços contra o peito, com os olhos arregalados de terror, observava os combatentes. Coberto de sangue, enegrecido pela fumaça e o calor, desfigurado pelo ódio e rancor diabólico, o rosto de Henri estava simplesmente terrível. Kulitchev, à sua frente, lutava com calma e sangue frio, que lhe davam uma grande vantagem sobre o adversário. Eles continuavam a lutar, não obstante o ruído do incêndio e o ruído das telhas que caíam e a fumaça densa e acre que enchia o quarto. Com desespero na alma, Henri sentia que fraquejava. Mais de 2 horas lutara infatigavelmente, perdendo muito sangue. Pela primeira vez na vida, a armadura lhe pareceu pesada, o braço, a cada minuto, se recusava a sustentar a espada. Somente uma excitação misteriosa, ainda o mantinha de pé. Os ouvidos zumbiam e a cada momento, uma névoa negra nublava seus olhos. Kulitchev utilizava habilmente sua superioridade sobre o inimigo. Compreendendo que as forças de seu adversário se exauriam, ele somente o cansava. Depois, percebendo o instante adequado, aplicou, no ombro do cavaleiro ferido, um golpe tão intenso que Henri largou a espada estatelando-se no solo. No pensamento que se extinguia, ainda vivia uma ideia. Se morresse, o vencedor se apossaria de Rosalinda. Então, um ciúme selvagem fez com que, em um átimo, seus sentidos se reavivassem, devolvendo-lhe forças e energia. Levantou-se e viu, claramente, que o boiardo arrastava sua esposa para a janela na qual, pelo lado de fora, estava encostada uma escada. Henri, reunindo toda a força que lhe restava, arrancou rapidamente um punhal do cinturão e, correndo em direção a ela, o cravou em seu flanco. Olga, desfalecendo, virou-se de costas e Barenkalpt, depois de receber um tremendo golpe na cabeça, desabou no chão. Já não viu mais como Ivan Andreevich, levantando o corpo imóvel de Olga, desapareceu com ela pela janela. Pouco depois, alguns soldados do cavaleiro, aproveitando que os russos, inesperadamente se retiraram, correram para o quarto e, sem considerar que a escada se incendiava, retiraram Henri e Christopher. Mal conseguiram dar 100 passos, quando o telhado desabou, espalhando, ao longe, carvão fumegante e uma chuva de centelhas. A casa de Barenkalpt ardia como uma fogueira colossal. Quando Olga abriu os olhos, notou que estava num quarto abobadado, desconhecido para ela. Sentiu uma fraqueza terrível e uma dor aguda no flanco. Cada lembrança sobre os trágicos acontecimentos ocorridos apagavam-se por completo em sua memória. Com um olhar cansado, examinou o ambiente. No canto, estavam dependuradas grandes imagens com adornos prateados e dourados. A luz suave da lâmpada brincava sobre as pedras preciosas que enfeitavam as coroas, emoldurando os rostos clássicos de Cristo e sua Divina Mãe. De repente, viu Irina sentada ao lado da cama e um sentimento de doce tranquilidade invadiu sua alma. Fechou os olhos e adormeceu imediatamente. Ruído de vozes despertaram Olga. Ela já se sentia mais animada e logo reconheceu o pai que se inclinava em sua direção. Ele tinha a cabeça enfaixada e um braço na tipóia. Sua expressão transbordava contentamento e felicidade. Ela abriu os olhos. Médico. Veja o ferimento que o cão raivoso fez nela, disse o boiardo, beijando a filha. Depois, afastando-se, cedeu lugar a um velho magro e enrugado, vestido de negro à moda alemã. As palavras do pai imediatamente reavivaram a memória de Olga. Oton. Onde está Oton? Perguntou baixinho. Tem calma, minha querida criança. Teu filho está aqui, vivo e saudável. Enquanto Ivan Andreevich se debatia com aqueles bandidos, o marido de Irina o trouxe. Meu netinho é um bom menino. Passa o dia inteiro brincando com o velho Andrei, tornaram-se amigos. Agora, está no pátio e diverte-se brincando de arqueiro. O médico não o permite passar por aqui para não perturbá-la. Tu precisas de calma e silêncio. Agora, vamos ao curativo,
Olenka, e, depois, dorme um pouco. Ao terminar o curativo, o velho boiado e o médico saíram. Olga, cansada, porém feliz, dormiu um sono profundo e alentador. O golpe, infligido à esposa, teria sido mortal, se Henri fosse senhor absoluto de suas forças, mas, felizmente, seu braço não foi pesado e a ferida, embora séria, possibilitava a esperança de recuperação. Olga convalescia mais rápido do que se esperava. Sentia reanimar-se física e moralmente, afastando da memória os últimos acontecimentos e a figura rude do cavaleiro Barenkaupt. Somente agora tudo se lhe aclarava e entendia o quanto odiava. Ela, ainda não vira Ivan Andreevich, embora não tivesse coragem de perguntar ao pai sobre seu paradeiro, pensava muito nele. Finalmente, ficando a sós com Irina, decidiu indagar se o boiardo estava ferido em si, ainda, estava em Ivangorod. A velha, com um sorriso malicioso, olhou para o rosto corado de Olga e respondeu. Foi ferido, mas agora, graças a Deus, se recupera. Como vamos partir, minha querida pombinha, logo poderás vê-lo. Depois, Irina contou como o voivoda queria avisá-las, através de Salomão, para que saíssem da casa, assim que o ataque dos russos começasse. Um destacamento de guerreiros as esperaria num local indicado e rapidamente as conduziria a Ivangorod. Mas, esse plano foi de impossível realização, pois, com a aproximação dos russos e a possibilidade de cerco, os cidadãos de Narva exigiram a expulsão dos judeus, nos quais não confiavam. Além disso, o portão da cidade era tão vigilantemente guardado, que não havia nenhuma possibilidade de penetrá-la, o que forçou a libertação delas, ceder à vontade do destino. Alguns dias se passaram. Fortemente emocionada, Irina comunicou a Olga que tinha visto Salomão, que acabara de chegar de Narva. O hebreu noticiou-lhe a provável morte de Barenkaupt e a transformação da casa dele em escombros, devido ao incêndio que a queimara inteiramente, até os alicerces. A notícia trazida por Irina afligiu Olga e ela rezou fervorosamente pelo descanso da alma do finado marido. Mas, depois de passada a aflição, ela começou a enxergar aquela morte, como uma felicidade e libertação, que lhe abririam a possibilidade de iniciar uma nova vida. Ela se encontrou com Ivan Andreevich e ficou sabendo de um detalhe de sua vida. O jovem boiado era viúvo e tinha, do primeiro casamento, um filho de 3 anos e meio e uma filha, cujo nascimento custou a vida da mãe. Olga leu nos olhos de Ivan Andreevich que eles se apreciavam mutuamente. Quem sabe, o que o futuro estaria preparando para eles, já que ela estaria livre agora. Com grande alegria da filha e do neto, Andrei Semyonovich resolveu levá-los para Novgorod, sua terra. Olga ansiava ver a casa paterna, onde passou os primeiros dias de sua infância e viveu com sua mãe. Com referência a Othon, este também se sentia agora como se estivesse no paraíso, pois mais temia o pai do que o amava. Todos, começando pelo avô, o mimavam extremamente e o menino fazia tudo o que queria. Além disso, o velho pai Andrei, sempre contente e pronto para correr com ele, era um companheiro muito mais agradável do que o sombrio e taciturno Kristofor. Despedindo-se de Ivan Andreevich, Olga, por ela e pelo pai, agradeceu o auxílio prestado, que a livrou da morte eterna. O jovem boiado retrucou sorrindo. Salvando uma conterrânea, apenas cumpri com meu dever. Depois, acrescentou, que dentro de 3 ou 4 meses, estaria em Novgorod para saber de sua saúde, e o olhar que acompanhou as palavras de Kulitchev deu a entender a Olga que a visita teria também outro objetivo. Andrei Semyonovich odiava tudo o que lembrasse a vida de Olga com os alemães. Por isso, assim que chegou em Ivangorod, tomou rapidamente todas as medidas para reintroduzir a filha e o neto no seio da Igreja Ortodoxa.